Primeiras novidades no mercado da bola, o Remo encaminhou a contratação do seu primeiro reforço para a Série A 2026. O Goiás mudando de treinador, já está com um novo treinador encaminhado. O Carille não deve permanecer. O Atlético Paranaense já planejando a área em que ele quer se reforçar. O Curitiba muito próximo do Pedro Rocha e o Botafogo pensando se mantém ou não. David Ancelotti já tem um jogador no radar do Botafogo. Então vamos pro mercado torcedorismo. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo nesta segunda-feira. Bem cedinho já temos nomes no mercado, tá? Alguns times já contratando, esse é o Mercado Torcedorismo. Você que não conhece, a gente vai ter vídeo todos os dias, lives todas as noites pra gente atualizar as principais contratações dos principais times do Brasil. Hoje vamos focar em Curitiba, Atlético, Remo, Goiás e também no Botafogo, que tá esquentando a coisa por lá agora que o Campeonato Brasileiro acabou. O mercado vai se aquecer mais ainda, tá? Então começando pelo Goiás aqui, rapaziada, que rompeu com Fábio Carille e já encaminhou o acerto de Daniel Paulista, que começou a temporada da Série B no Remo, fez uma boa temporada no Remo, decidiu largar o Remo para ir pro Sport. Que movimento ruim de carreira, hein, Daniel Paulista? O Sport àquela altura já estava na lanterna do campeonato, mas ainda assim, ele que é ídolo por lá, resolveu tancar aí esse desafio, mas não deu certo por lá. E o Carille, muito também criticado pela torcida do Goiás, não vai continuar, tá? Rompeu com o Carille e já está muito próximo, tá? Então, ó, a saída de Carille foi informada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo GE. Nome mais cotado para assumir o Verdão é Daniel Paulista. O treinador já tem um acerto encaminhado com a diretoria e negocia os últimos detalhes. Ele tem ali 43 anos de passagem por clubes como Guarani, CRB, Confiança, Remo, Boa Esporte. Seu último trabalho foi no Sport. Seria uma escolha do diretor de futebol Michel Alves, que assumiu o comando no começo da semana e já está modificando tudo. Contratado na reta final, o Carille deixa o clube sem conseguir o acesso e teve ali 3 vitórias, 3 derrotas, 50% de aproveitamento, né? Apesar de ter iniciado a última rodada no G4, o Goiás perdeu e ficou fora. Ele tem um salário alto para os padrões da Série B, então ele não vai ter condições de permanecer com esse salário alto. Obviamente ele não ia diminuir esse salário, então ele que tinha, né? O Goiás tinha assinado com ele até o final de 2026, entrou em acordo para sair agora. Ele tá querendo pegar um time de Série A. Então, assim, o Goiás fez esse contrato longo esperando que o Carille subisse e permanecesse para a Série A. Como não aconteceu, não vai ter a grana para manter ele na Série A. Então, já trouxe provavelmente o Daniel Paulista aí chegando no Goiás. O Goiás que anunciou um reforço ao longo dessa semana, né? O Rodrigo Soares, lateral direito, que estava no Novo Horizontino, vai ser reforço do Goiás. Goiás começando timidamente aí a sua semana de contratações no mercado, né? Mas já está se movimentando, né? O Cadu veio antes da Série B terminar, mas Rodrigo Soares, 32 anos, passagens pelo próprio Dragão, Atlético Goianiense, Juventude, Grêmio, Anápolis, Atibaia e fora do Brasil jogou em times de Portugal e da Grécia. Tava no Novo Horizontino, né? Trabalhou com Michel Alves, né? O novo diretor de futebol do Goiás, e ele deve ter confiança no Rodrigo e trouxe o Rodrigo Soares para reforçar a lateral direita. Nas próximas semanas o Verdão deve intensificar sua atuação no mercado. O clube vai se representar antes do fim do ano, depois do Natal. Então o Goiás já está aí se movimentando, trocando treinador, trocando seus jogadores também. No clube do Remo, cara, o Remo anunciou a renovação de Marcelinho, lateral que jogou ali 38 jogos nessa temporada, lateral que a torcida gosta muito, lateral direito Marcelinho. Tá com a sua renovação já concretizada, tá? Ele havia sido especulado em outros times, mas vai seguir para disputar a Série A. Além de Marcelinho, o Remo já anunciou também a renovação de Marcelo Rangel e anunciou a saída de Pedro Rocha, né? Então, Marcelinho vai ficar, Rangel vai ficar, mas o Pedro Rocha vai ralar. No caso de reforços, o primeiro reforço já praticamente acertado, segundo a ESPN. Nossa reportagem aqui assinada pelo jornalista Felipe Silva, de ontem, essa matéria, Aleph Manga estará no Remo, tá? Vence a concorrência o Remo e acerta a contratação de Aleph Manga, tá? Acertou a contratação de ele tava no Avaí nessa temporada, né? Começou muito bem, não terminou tão bem assim. A ESPN apurou que o atacante assinou um pré-contrato com o Leão Azul por uma temporada. O vínculo definitivo será firmado nos próximos dias.
quando o atleta estará em Belém. O Remo venceu a concorrência de outras equipes brasileiras e da China. Náutico e Ponte Preta chegaram a formalizar uma oferta, mas o atacante optou pelo projeto do Leão, né? Série A, né? O Remo agiu rápido após não conseguir a renovação com Pedro Rocha e trouxe Aleph Manga como peça de reposição. Não é possível uma situação dessa, tá? Manga disputou 31 partidas, totalizando 1.636 minutos, com média de 61 minutos por jogo, além de ter marcado 4 gols e dado 2 assistências. Não teve papel importante, tanto importante na Série B, né? No título catarinense foi, mas na Série B ele não foi tão bem. O que eu acho desta contratação de Aleph Manga? Cara, se essa notícia... E quem tá falando isso aqui é o Felipe Silva, tá? Isso aqui é a ideia dele, de que trouxe o Aleph Manga como peça de reposição para o Pedro Rocha. Isso aqui é uma ideia estapafúrdia, né? Não é possível que o Remo ache que vai perder o seu principal jogador, o cara que teve aí 22 participações em gols na Série B, que o Aleph Manga, que é um jogador que é bem mais fraco do que o Pedro Rocha, para jogar a Série A vai ser a peça de reposição. Acredito que o Aleph Manga seja um cara aí para compor elenco, tá? Eu pessoalmente não gostei muito dessa contratação, tá? Acho que o Aleph Manga é um bom jogador, mas eu acho que pro nível de Série A ele já não tá mais nesse nível de Série A não. A Série A tá subindo de nível. Acho que é um bom jogador para compor elenco. Se a ideia do Remo é compor elenco, ok. Acho uma aposta boa o Aleph Manga. Agora, se for para ser realmente a reposição do Pedro Rocha, titular na Série A, não acho uma boa ideia não, mas vamos lá, vamos ver como vai ser a temporada de Aleph Manga no Remo. Comenta aqui embaixo, você torcedor do Remo, se você gostou ou não dessa contratação. No Atlético Paranaense, a Daniel Piva e Jonas Gabetel, né, jornalistas do Globoesporte.com, mandaram essa matéria aqui para nós, aqui ó, divulgar essa matéria no Globoesporte.com, falando sobre as prioridades que o Atlético tem para a temporada 2026, tá? Ele definiu, né? Segundo eles, o Atlético definiu as prioridades. Eu achei interessante, né? O Odair Hellmann vai permanecer e já alinhou com a diretoria a quantidade de reforços e quais posições são mais carentes no elenco, tá? Então, você atleticano aí, rubro-negro, preste atenção. Diretoria rubro-negra foca na contratação de 3 volantes e pelo menos um zagueiro. Cara, vai reformular a volância inteira, né? Praticamente, porque 3 volantes, o Zapelli, por exemplo, ali, eles estão tratando o Zapelli como um meia, né? Um lateral direito, um atacante de beirada. Acho que precisa de uns 2 atacantes de beirada, pedido do Odair, que identificou as principais carências no grupo. Acho que precisa de um centroavante também, tá? Eu colocaria o Viveiros na ponta, mas provavelmente o Odair, que conhece muito mais de futebol do que eu, deve gostar do Viveiros como centroavante. O Furacão deve fechar com até 8 reforços. A única chegada confirmada até o momento é o meia Alejandro Garcia, que já tem um pré-contrato. Então o elenco atleticano deve sair de férias, deve ter saídas confirmadas nas próximas semanas, tá? Tobias Figueiredo, Madison, Allan Kardec, Kevin Velasco, todos eles devem sair. E as contratações que já estão sendo ventiladas, né? Andrés Cubas, o Jadson do Juventude e o Otávio do Fluminense, tá? Abaixo na lista de alvos, mas para a posição, estão opções como o uruguaio Christian Oliva, que chegou a negociar com o clube no meio desse ano, e Rodrigo Dourado, que tá no México, né? Rodrigo Dourado, o Odair já trabalhou com ele, gosta muito. O Atlético ainda tá devagar, né? O Atlético ainda tá devagar no mercado também, não tem nenhum nome que salta aos nossos olhos, mas o time voltando da Série B, o Atlético sempre foi um time responsável financeiramente. O Atlético deve fazer aí uma janela criativa, mas tem que se reforçar firme para a Série A, tá? No Coritiba, cara, o Coritiba oficializou a contratação definitiva de Alisson, cara, jogador que pertencia ao Atlético e assinou com o Coxa até dezembro de 2028. Uma aposta do Coxa, né? Uma aposta do Coxa aí para a temporada do ano que vem. Exerceu a opção de compra junto ao Atlético, né? Ele que estava emprestado, o Coxa oficializou a contratação dele, né? Jogador de 28 anos, foi um dos pilares na campanha vitoriosa da Série B e vai permanecer no Coritiba, tá? Os valores não foram divulgados, mas a estimativa é que o Coxa pagou 6 milhões de reais por 80% dos direitos dele, que assinou até 2028. Acho que ele fez por onde para permanecer, tá? Acho que o Alisson fez por onde, tá? Foi um dos grandes destaques da campanha do título da Série B. Fica no alto da glória minha torcida. Essa aqui foi a publicação do Coxa, tá?
Acho que ele mereceu. Ele mereceu, mas 6 milhões é um bom valor, né? Vamos ver se ele tem... É um jogador com poder de revenda, né? Apesar de já ter 28 anos, mas vamos ver. E Nadia Mawad tweetou, tá? É o seguinte tweet, tá? Que ela tinha tweetado. Curitiba negocia com o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Até então a gente já sabia. Porém, ela tweetou isso aqui. A gente sabe que a Nadia Mawad sabe muito de futebol, tem muito contato. E esse mais umzinho aqui, ela quis dizer que está praticamente fechado, tá concluído, só falta assinar. Então, Pedro Rocha deve em breve ser anunciado pelo Curitiba, hoje ainda talvez, ou ao longo dessa semana, tá? No Botafogo, cara, David Ancelotti admitiu o ano difícil e diz que tem contrato até 2026, deve permanecer, ó. Tenho contrato até aqui, estou feliz, desfrutando de estar em um clube grande, com muita experiência, com muita cobrança, muita exigência. Não tenho contrato com a CBF, tem essa possibilidade de ser auxiliar da seleção brasileira no Mundial, no meu contrato de sair para a Copa do Mundo, mas não tem nenhum contrato com a CBF, temos que ver no próximo ano o que vai acontecer. Então, David Ancelotti quer permanecer. E, cara, John Textor disse também, ó, repórter relata conversa com Textor e diz que David fica, aqui, ó, David Ancelotti fica. Gustavo Villani, né, perguntou isso na TV Globo e a repórter Duda Dal Ponte revelou conversa que teve com John Textor, ó. Fica assim, conversei com o John e ele falou que a única coisa que David precisa fazer é entender um pouquinho mais o clima brasileiro, o calor da torcida brasileira, mas David Ancelotti vai permanecer no Botafogo. Cuiabano é uma saída do Botafogo, né, ele que foi vendido no meio do ano para o Nottingham Forest. O Nottingham Forest reemprestou ao Botafogo e Cuiabano agora se despediu. É um até logo aqui à minha casa. Espero voltar futuramente. Cara, o Cuiabano é um grande jogador, muito bom para a Série A. E vai deixar o Botafogo. O Botafogo vai precisar de uma reposição ali, tá? E o Botafogo já tá pensando no volante do Racing, Santiago Sousa. Ele que se destacou na Libertadores, tem interesse e monitora a situação do volante Santiago Sousa, de 26 anos. Destaque do Racing, que foi semifinalista da Libertadores. Informação do jornalista Wellington Arruda, em live no canal Glorioso Play. Sousa é considerado um jogador bastante valorizado no mercado e também estaria na mira de clubes como Flamengo e Palmeiras. A concorrência é a de sempre, tá? Ele é um dos meio-campistas na lista, então que um bom jogador. Ele joga como volante, joga como zagueiro, foi eleito para a seleção da Libertadores, tem contrato com o Racing até 2027, vai precisar desembolsar grana o Botafogo, tá? O Botafogo que não tá com tanta grana assim para ano que vem, mas vai precisar desembolsar grana se quiser contar com o Santiago Sousa, seria uma excelente contratação. Então essa foi mais uma atualização do mercado torcedorismo. Assim que tivermos mais notícias de qualquer time do Brasil, pode ser o seu, voltaremos aqui. Então se inscreve no canal, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!